Olá, bom dia, tudo bem? Edição de notícias do Benfica. Vamos falar hoje sobre o regresso aos treinos do Benfica. O Benfica regressou ontem aos treinos. Falar também dos jogadores do Benfica que estiveram presentes na seleção, da despedida de Tarab e das declarações de Weigl em relação ao Benfica. Bom, começando pelos jogadores que estiveram na seleção. Foram eles, por Portugal, João Mário e Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos não saiu do banco de suplentes. João Mário entrou aos 84 minutos após 11 meses de ausência. Portanto, João Mário teve 11 meses de ausência e para mim parece-me pacífico porque João Mário, de facto, tirando a primeira fase de Benfica o ano passado, depois teve uma quebra grande, portanto é admissível a sua não chamada durante esse período de tempo. Neste momento, face às exibições que ele tem tido, impunha-se a sua chamada e foi chamado e bem à seleção, regressou e entrou aos 84 minutos. Quase não tocou na bola, portanto não há muito a dizer sobre o seu regresso à seleção. Em relação ao Gonçalo Ramos, não saiu do banco. Pelo Sub-21 já tivemos aqui mais participação. O Benfica já teve uma representação maior no Sub-21, nomeadamente, portanto, na vitória por 4-1 frente à Geórgia. Entrou o Paulo Bernardo, foi titular e marcou um golo. O Henrique Araújo entrou na segunda parte e também fez um golo. O central António Silva estreou-se, portanto entrou na segunda parte. Entrou ao intervalo, digamos assim, tal como o Samuel Soares. E o Tiago Dantas, que também tem uma ligação ao Benfica, tem emprestado ao PAOK, vai com 7 jogos na Grécia, um golo, e neste momento tem sido titular no PAOK. Também participou neste jogo de Portugal. Pela Argentina jogou o Enzo Fernandes, entrou aos 65 minutos para o lugar de Leonardo Paredes, na vitória de 3-0 da Argentina perante as Honduras, fez 37 passes neste curto período de tempo em que esteve em campo, portanto teve cerca de 25 minutos em campo. Em 25 minutos fez 37 passes, portanto já está a querer impor-se também na Argentina o Enzo Fernandes. E não falhou nenhum dos 37 passes. Atenção, a imprensa argentina está rendida, portanto, desce-lhe rasgados elogios. Não vi uma única notícia na imprensa argentina a criticar a estreia do Enzo Fernandes, antes pelo contrário, comentários bastante positivos em relação ao Enzo Fernandes. Fredrik Arsens, é muito complicado dizer este nome, vamos ficar por Fredrik. O Fredrik, o médio norueguês do Benfica, saiu do banco ao minuto 71 no duelo contra a Eslovénia. A Noruega perdeu por 2-1, portanto, Noruega 1, Eslovénia 2. E o Arsens entrou, portanto, aos 71 minutos, foi suplente utilizado e no pouco tempo que teve em campo conseguiu, de certa forma, ou pelo menos tentou mudar a face do jogo. Ou seja, ele era o marcador de cantos da equipa, da Noruega, marcou um canto que poderia ter dado em golo, só que o jogador, o Ostigard, não deu sequência ao canto, portanto o canto foi bem marcado. E aos 90 minutos fez um passe a isolar o Daeli, só que o Daeli também não conseguiu bater o guarda-redes da equipa da Eslovénia e a Noruega acabou por perder. Mas o Fredrik teve bem. O Vlatko Dimos teve um jogo ingrato, acabou por sair derrotado no Chipre, portanto a Grécia perdeu contra o Chipre por 1-0, sem culpas no gol que sofreu. Foi o primeiro gol que sofreu em 5 jogos. Portanto, e não teve culpas porquê? Porque o avançado, o adversário, estava isolado e, portanto, ele não teve grandes hipóteses de defesa. Mesmo assim, negou um golo ao adversário, um golo cantado, digamos assim, aos 24 minutos. E, portanto, não foi por causa dele que os helvéticos perderam. Esta foi a participação dos jogadores do Benfica nos jogos de seleção, portanto, não me estou assim a recordar de mais nenhum. Se por acaso escapou-me algum, digam nos comentários. Em relação ao treino, portanto, o Benfica regressou ontem aos treinos, o Roger Smith deu uma folga e, portanto, ontem regressaram aos treinos e já se viu Lucas Veríssimo e João Vítor entrar no relvado. Portanto, foi uma sessão de treinos. Ontem houve 3 sessões de treinos e Lucas e João Vítor já apareceram no relvado. No entanto, calma, eles não estão recuperados de lesão. O Lucas Veríssimo está na última fase de recuperação da lesão, portanto, ainda falta um mês
para o jogador poder ser reintegrado para a próxima fase. Portanto, eu não sei bem o que é que eles querem dizer com isto. Portanto, eles dizem que o Lucas Veríssimo está na última fase de recuperação. Portanto, eu interpreto que daqui a 4 semanas, que é um mês, no fundo, vamos simplificar, daqui a um mês, que o jogador, se está na última fase de recuperação, significa que daqui a um mês volta ao treino normal, sem limitações. Portanto, parece-me óbvio que é essa a interpretação. Portanto, daqui a um mês, sim, teremos Lucas Veríssimo, previsivelmente, a treinar de forma normal, digamos assim, sem condicionamentos. João Vítor, as notícias que surgem é que ele realmente surgiu no relvado, mas ainda não tem alta clínica. Terá alta clínica daqui a uma semana. Portanto, hoje é domingo, eventualmente, não nesta segunda, na outra segunda que vem, o jogador voltará aos treinos normais, integrados, mas sem condicionamentos. O Draxler esteve ausente no treino porque foi pai. Parabéns ao Draxler por esta fase da sua vida. É sempre uma fase marcante de qualquer pessoa, a paternidade. Portanto, foi pai, teve dispensado um dia, mas o futebol é mesmo assim, amanhã, ou seja, amanhã já estará no relvado novamente com os jogadores a treinar. Em relação ao Tarab, o Tarab é um jogador que já tinha rescindido com o Benfica, atenção, portanto já não estava nos quadros do Benfica, há que esclarecer isso, porque o Tarab rescindiu com o Benfica, atenção. O Tarab já não estava a treinar no Benfica, já tinha rescindido. No entanto, e aliás a rescisão foi a 2 de setembro, portanto hoje estamos a 25 de setembro, o jogador demorou quase um mês para arranjar clube, mas de facto conseguiu. Ainda bem para ele. Mas eu vou aqui falar do Tarab porquê? Porque o Tarab deixou um vídeo nas suas redes sociais a despedir-se do Benfica. Portanto, ele já não sendo jogador do Benfica, não tinha essa necessidade. No entanto, o fez e, portanto, merece também ser recordado neste pequeno canal, que é o nosso canal, o Águia News. Muito pequeno, mas de qualquer forma, não é por sermos pequenos que não vamos fazer também a nossa recordação da passagem do Tarab do Benfica. Portanto, o Tarab chegou ao Benfica em 2015, depois de uma passagem pelo Tottenham, pelo Queen's Park Rangers, pelo Fulham e pelo Milan. Ao serviço do Benfica, portanto, o Tarab fez 29 partidas, nas quais apontou apenas 2 golos. É a primeira passagem do marroquino pelo futebol dos Emirados Árabes Unidos, digamos assim, portanto, fora da rota europeia. E o jogador está ansioso por representar as cores do Al Nassr, que é o clube pelo qual ele assinou. Ele ainda tem 33 anos, portanto ainda tem algum futebol pela frente, ainda tem a esperança de estar presente no Mundial do Qatar. Provavelmente será a sua última oportunidade de estar no Mundial do Qatar. E também foi um pouco por isso que ele saiu do Benfica, para poder ir para um clube em que possa ser titular, para estar no Mundial do Qatar. Aos 33 anos é a sua última oportunidade de ter essa competição. O Tarab chegou ao Benfica em 18-19, portanto foi no ano em que o Rui Vitória chegou ao Benfica. No entanto, não foi o Rui Vitória que o contratou, porque o jogador já estava contratado à chegada do Rui Vitória. Não sei se foi o Jorge Jesus, não sei se foi o Rui Costa, que na altura fazia a direção desportiva em acumulação com a administração pela vertente desportiva. O Rui Costa era administrador e diretor para a área desportiva. Não sei se foi o Rui Costa que pediu esta contratação, se foi o Jorge Jesus, quem foi. O que eu sei é que na altura houve uma grande polémica com a contratação de Tarab, porque Tarab e Carcelá chegaram os dois com peso a mais, chegaram os dois e eram vistos constantemente na noite, nas tocas, a beber whisky, etc. E, portanto, foi uma chegada polémica do Tarab, foi reencaminhado para a equipa B. Os jogadores na equipa B estavam todos encantados com o Tarab, porque diziam que ele era super evoluído tecnicamente. Mas a verdade é que o Tarab teve essa passagem, com ele e o Carcelá tiveram uma passagem assim um bocado estranha no Benfica. O Carcelá acabou por ter participação no Benfica e até fazer alguns jogos positivos, mas acabou por depois ser despachado na época seguinte. O Tarab, o Benfica, não conseguiu despachar, teve na B, mesmo na B pouco jogava, porque estava acima do peso, mas depois em 19, 20, aliás, desculpem, eu estou-vos a enganar, o Tarab não chegou ao Benfica em 18, 19, o Tarab chegou ao Benfica em 15, 16, e pronto, tudo o que eu disse é válido, só que esqueçam a parte que eu disse 18, 19. O Tarab chegou ao Benfica em 15, 16, mas toda a informação que eu vos passei até agora está correta, menos a data. Foi para a equipa B, 17 jogos na equipa B, 1 golo.
O Benfica tentou despachá-lo para o Génova, em 16 de setembro no Génova, fez 6 jogos, 3 assistências, não se impôs, fez mais uma época no Génova. O Génova acreditava que o jogador, agora sim, depois de ter aquele ano a recuperar fisicamente, poderia sim ser um jogador útil. Teve lá mais uma época onde fez 23 jogos, quase todos como suplente, 2 golos e 2 assistências. Acabou por não ficar no Génova, regressou ao Benfica em 18-19. Começou na B, fez 3 jogos na B, fez 7 jogos na equipa principal. No ano seguinte, 19-20, já teve aqui uma participação mais interessante. A partir do momento em que entrou o Bruno Lage, ele começou a ter uma participação mais ativa na equipa. Fez 38 jogos, sendo que muitos deles foi a partir do banco de suplentes. Atenção, 1 golo e 2 assistências. 20-21 afirmou-se na equipa como titular. 42 jogos, 6 assistências. 21-22, que foi a última época que fez no Benfica, 42 jogos, 1 golo e 5 assistências. Portanto, é um jogador que acho que de certa forma passou aqui ao lado de uma carreira. Teve uma contribuição, a maior parte dos adeptos não gostam dele. Eu vejo futebol com muita atenção, não quer dizer que eu esteja certo ou vocês errados ou vice-versa. O Taraba, em determinada altura, o ano passado, não é preciso andar muito para trás, em determinada altura, já com o Nelson Veríssimo como treinador, quando o Taraba não jogava, em termos ofensivos, o Benfica pura e simplesmente não produzia o ano passado. Pura e simplesmente não produzia. Fosse com o João Mário, fosse com quem fosse. Portanto, o Taraba, em termos ofensivos, era bom, no meu entender. Principalmente o quê? Descobrir jogadores onde mais ninguém descobria. Agora, este ano, aos 32 anos, a sua saída justifica-se para ir ao Mundial do Qatar. Temos um João Mário em grande forma, portanto, se o João Mário tivesse o rendimento a ter este ano, o ano passado, o Taraba o ano passado não calçava. Mas a verdade é que o João Mário, o ano passado, teve um rendimento bom no início, depois teve uma quebra abrupta e o Taraba impôs com facilidade naquela equipa. Também o Taraba não jogava na sua posição certa, portanto ele jogava a 8, se calhar neste esquema de Roger Smith teria mais facilidade em jogar, mais facilidade no fundo em jogar, não teria facilidade em jogar porque ele não se adapta ao estilo de jogo de Roger Smith, mas neste esquema tático em que ele estaria num meio campo ofensivo, ou seja, como 10 ou algo do género, acredito que poderia ter um rendimento em termos individuais superior. Mas aprovo a sua saída, aprovei também a sua, no meu entender, concordo com a sua rescisão de contrato, face a todos os fatores de salário, de 33 anos, de querer estar no Mundial do Qatar, da perspectiva dele ser titular no Benfica ser curta. No entanto, é um jogador que eu acho que passou lá de uma grande carreira e que agora, aos 30 e tal anos, a partir dos 30 anos, é que ele realmente estava em forma física. Curiosamente, ele quando chegou ao Benfica, ainda chegou com menos de 30 anos, chegou gordo, e agora é que estava magrinho e apto para jogar, mas também a idade não perdoa, mesmo estando magrinho e apto para jogar, o facto de já ter uma certa idade, já não vai ter aquele rendimento físico que teria se tivesse este peso com 28 ou 27 anos. Bom, acho que as notícias, o principal foi dito. Se quiserem, se vocês forem consumidores de suplementação desportiva, poderão usufruir do cupom que está associado a este canal, na Zumub. O nome do cupom é Canal de História, portanto é só quando forem fazer o checkout das compras escreverem Canal de História ou clicarem no link e terão um desconto de 10%. Obrigado por terem assistido ao vídeo, fiquem bem, até uma próxima. Viva o Benfica!